A paz do Senhor Jesus a todos. Glorificado e louvado seja o nosso Deus maravilhoso. Estamos iniciando mais um programa Viver na Palavra. Com fé, você pode adquirir todas as bênçãos de Deus. Vai levantar o inferno inteiro, mas o Senhor vai continuar sendo a minha luz e a minha salvação. Toda vez que nós saímos da vontade de Deus, nós pagamos o preço da nossa desobediência. Nossa fé tem que estar firmada no Senhor da bênção, não na bênção do Senhor. A sua luta é contra espíritos que manipulam a mente das pessoas. O foco do nosso programa são as revelações da Palavra de Deus. A paz do Senhor a todos. Glorificado, louvado seja o nome do nosso Deus maravilhoso, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, por tudo aquilo que Ele fez por nós, que vai fazer ainda. Nós agradecemos já e louvamos ao nome do nosso maravilhoso Deus. Maravilhoso Deus mesmo. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós estamos começando mais um programa Viver na Palavra da Igreja Cristã Deus é a Palavra. Programa focado nas revelações da Palavra de Deus. A Palavra de Deus que é o próprio Deus, o próprio Senhor que nos salva, que nos cura, que nos liberta, que nos converte, que nos salva. O Senhor maravilhoso. Vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor, a bênção do Espírito Santo. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, por estarmos mais esse momento aqui juntos, Pai, unidos, para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra, aprendermos um pouco mais da direção que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, abençoa-nos, Pai. Mostra-nos o caminho que devemos seguir através da Tua Palavra. Revela-nos, Pai, revela-nos aquilo que o Senhor quer para nós. E nós cremos que é sempre o melhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E revelação da palavra do Senhor de hoje. A doença terrível da incredulidade. Está lá no livro de João, Evangelho de João 3,18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. A incredulidade é um mal, uma doença da alma, doença gravíssima, que rouba a vida eterna, rouba a salvação. Em Marcos 16,16 e Apocalipse 21,8 confirmam isso. A incredulidade acaba também com a qualidade de vida. O incrédulo sofre mais com cada aflição ou tribulação da vida. A ordem do Senhor a Tomé, em João 20:27, também é para nós. Não sejam incrédulos, mas crentes. Evitem esta doença. A incredulidade é uma doença espiritual que limita a ação de Deus. Romanos 11:20 diz que ela nos quebra. Em 2 Coríntios 4:4 diz que Satanás cega as pessoas através dela. Hebreus 3:19 diz que ela nos impede de entrar no repouso do Senhor, no paraíso. A incredulidade traz a morte eterna. A incredulidade traz sofrimento, traz perdas. Mas a incredulidade tem cura. Ela não é curada pela medicina porque é espiritual. Só o Senhor, só a palavra do Senhor pode curá-la. Em Marcos 9:24, um pai clamou: Senhor, cura a minha incredulidade. Clame também de igual modo e haja para tirar a incredulidade de você. A cura dessa doença vem através do santo remédio da palavra de Deus. A incredulidade vai saindo à medida que nós ouvimos a palavra de Deus, pois a fé vem por ouvir a Deus através da sua palavra. Toda pregação, a revelação da palavra, visa eliminar essa terrível doença da sua vida. Leia, ouça, não duvide, que aí a incredulidade vai diminuindo. Acabe com a terrível e única doença
que pode impedir a vida eterna. Acabe com a incredulidade. Amém. Muitas vezes nós conhecemos pessoas e você leva a palavra de Deus, ela vai comentar sobre algum tipo de problema que está passando e nós vemos que o que está atrás de tudo aquilo realmente é a incredulidade. O sofrimento daquela pessoa está sendo causado por causa da incredulidade. Ela não crê que Jesus salva, ela não crê que Jesus transforma a vida, ela olha para o problema dela e não olha para a bênção que o Senhor tem a partir do momento em que ela crê. Precisa que creia para que aí sim a transformação comece. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos mais uma vez pela revelação da Tua Palavra, Senhor. Agradecemos porque o Senhor nos mostra, Pai, que a nossa falta de fé, a nossa incredulidade nos traz sofrimento, nos traz tristeza. E em nome de Jesus nós clamamos ao Senhor pelo poder do Espírito Santo, que coloque-nos mais fé, aumenta a nossa fé, cura a incredulidade nossa e faça, Pai, com que nós possamos olhar os Teus planos, a Tua Palavra com outros olhos, com os olhos da fé, em nome de Jesus. Amém. Amém, nós agradecemos esse momento e pedimos para que fiquem conosco e vamos assistir agora mais uma revelação da Palavra do Senhor, uma pregação que foi gravada lá na nossa igreja. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém, fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se você crê nisso, cante. Deus quer que nós combatamos o inimigo todos os dias, até todos os males saírem. Eliseu disse depois: você deveria ter ferido a terra 5 ou 6 vezes, e só feriu 3 vezes. Aí você me pergunta, como é que o rei saberia quantas vezes seriam suficientes, se o próprio Eliseu não disse para ele:
ferir 5 ou 6 vezes. Falou, fira até consumir, mas não falou quantas vezes. Como é que o rei saberia quantas vezes seriam suficientes, se não lhe foi dito? O rei não precisaria saber quantas vezes, né? Bastava ele usar todos os recursos, todas as flechas. Essa é a direção de Deus. Nós não precisamos saber quantos recursos serão necessários. Nós devemos usar todos os recursos disponibilizados por Deus. Todos os recursos materiais, recursos espirituais, todos os recursos nós temos que usar contra o mal. E não só 3 vezes. Então, se tivesse 100 flechas, deveria usar 100 flechas. Ou ir usando as 100 flechas até consumir totalmente o inimigo. Essa é a direção de Deus. Deus nos dá recursos. Deus nos disponibiliza recursos para que nós usemos e não guardemos. Deus nos dá talentos não para serem enterrados, mas para serem usados, para granjear mais. Entendo, todos os recursos que Deus tem nos dado, nós temos que usar. Recurso da oração, da perseverança, do jejum, recursos espirituais e recursos materiais. Usar a tecnologia, usar os especialistas, tem que usar todos os recursos. É isso que Deus quer que nós façamos. Não fique imaginando o quanto é suficiente. Se Deus deu, é para ser usado e não para ser guardado, irmãos. Entendam, não tem utilidade alguma um recurso guardado. Um recurso só tem utilidade quando ele é usado. Mas existe um recurso extraordinário, existe um recurso preciosíssimo que nós muitas vezes não estamos usando. Temos que usar todos os recursos, mas tem um recurso que está na nossa cara e Deus os colocou, Deus disponibilizou e nós muitas vezes não usamos esse recurso. Sabe qual é esse recurso? Fala para o seu irmão do lado. É você, irmão. É, irmão. Você pensa que Deus colocou essas pessoas ao seu redor à toa? São recursos, um recurso precioso de Deus para nos abençoar, para que nós usemos, prosperemos, sejamos curados, abençoados. Pessoas. As pessoas que te cercam não estão à toa na sua vida. Deus não faz nada à toa. Deus não prepara nada à toa. Até aquela pessoa que te incomoda é um recurso para aumentar a sua paciência. Irmão. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas um dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas um dos outros. Um recurso que Deus quer que usemos são pessoas. Deus quer que nós sirvamos pessoas e que nós usemos pessoas, as pessoas que nos cercam. Deus não as colocou na sua vida à toa. Sirva a pessoa que te cerca e use a pessoa que te cerca. Esse é o propósito de Deus, que levemos a carga um dos outros. Pessoas são recursos disponibilizados por Deus para nos ajudar. Use-as. O rei Joás agiu inicialmente com sabedoria. Ele usou Eliseu. Sirva e use pessoas de Deus. O rei Joás, mesmo Eliseu estando enfermo, ele usou Eliseu. É claro que depois ele não seguiu a instrução da maneira completa, mas a princípio ele usou Eliseu. Em Mateus capítulo 18, versículo 18 até o 20, diz:
que nós devemos servir e usar pessoas. Quando Deus diz que se concordarem em alguma coisa em oração, aquilo que você pedir vai ser atendido. Para você concordar, você precisa de pessoa que te cerca. O irmão concorda comigo, ou obreira concorda comigo, o pastor concorda comigo, o marido ou mulher concorda comigo nessa oração. Para ligar na terra, para que seja ligado no céu, você precisa de pessoas. Você precisa de pessoas até para garantir a presença do Senhor Jesus. Porque Ele diz, onde estiverem eu estarei presente. É isso que Ele diz? Onde tiverem 2 ou 3, não é isso? Então você precisa de pessoas até para garantir a presença do Senhor, para concordarmos na oração. Entenda, irmãos, é direção de Deus usar todos os recursos espirituais, naturais, lícitos, disponíveis, e um deles são pessoas. É um recurso precioso, irmão, que você não se deu conta e não está usando, irmão. Essa pessoa que está do seu lado, ela tem uma diferença que vai acrescentar na sua vida. Ela tem um conhecimento que vai acrescentar na sua vida. Muitas vezes ela sabe de algo que é chave para o seu problema. Entenda, irmão? Use pessoas. O diabo quer isolar e Deus quer unir pessoas. Deus ama tanta união que Ele é o exemplo da maior união. 1 mais 1 mais 1 igual a 1. Pai, Filho e Espírito Santo. Por que que Deus, Pai, não age sozinho? Para nos dar o exemplo de unidade, o mesmo propósito, a mesma direção. Veja um exemplo clássico aqui em Êxodo, capítulo 17, versículo 11. Uma batalha que Moisés estava enfrentando. Diz assim, Êxodo 17, 11. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava a sua mão, o inimigo, Amaleque, prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de uma banda, outro da outra banda. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim, Josué, não tem nada a ver com Arão e Hur, Josué desfez Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Entendam, estava no monte Moisés, com Arão e Hur, um sustentando a mão dele para a banda direita, outro para a banda esquerda, mas lá no campo de batalha estava Josué. Enquanto a mão de Moisés estava para cima, Israel prevalecia. Então, 2 pessoas foram usadas para manter a mão de Moisés para cima, e uma outra foi usada para acabar com o inimigo. Então, entenda, irmãos, essa é a direção de Deus, para você se manter de pé, para você se manter na palavra, para você derrotar os inimigos, devemos usar pessoas. Devemos usar o Arão, devemos usar o Hur, devemos usar o Josué. Muitas vezes você não está valorizando o Arão e o Hur, mas eles são recursos que Deus colocou para que você se mantenha em pé, mantenha a mão em pé. E Arão ainda tinha uma outra função. O Arão era o locutor, era o Cid Moreira do Moisés, porque Moisés era gago, pesado de língua, e Deus colocou o que para resolver esse problema? Uma pessoa, Arão, seu irmão, para falar por ele. Entenda, irmãos, esse é o nosso Deus. Muitas vezes você tem uma limitação, uma dificuldade, eu tenho um mal, mas Deus já colocou uma pessoa ao seu lado, que se você usá-la sabiamente, ela vai te auxiliar, ela vai te abençoar. A Bíblia toda está repleta desses exemplos. Moisés serviu muita gente, mas ele usou muitas pessoas, irmãos.
Elias, para servir muitas pessoas, o que ele fez? Ele usou Eliseu. Entendam, Eliseu era auxiliar de Elias, estava sempre pronto para auxiliá-lo. Davi usou Samuel. Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, nos serviu, mas Ele usou o seu Filho amado, que só lhe dava prazer para nos salvar. Deus também usa pessoas, para quê? Aqueles que obedecem, Marcos 16, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Deus usa pessoas para pregar a sua palavra, levar bênção às pessoas. Deus vai usar uma pessoa ao seu redor para te trazer um versículo, um entendimento da palavra de Deus para te abençoar, irmão. Então Deus usa as pessoas e nos dá o exemplo. O Senhor Jesus nos serviu em tudo, mas Ele usou 12 discípulos, depois 70, né? Trouxe muitos ensinamentos em cada um deles. O Senhor revela em Lucas 5,31 que enfermos devem usar os médicos. Ou seja, Jesus diz que os sãos não precisam de médico, mas os enfermos precisam. Devemos usar os médicos, pessoas. O Senhor Jesus, na sua infância, Ele ouvia os doutores. Uma vez até, no primeiro fugiram de mim, né? Que os pais procuraram o Senhor, ele estava ouvindo os doutores. Então depois ele pregou para os doutores, servia e usava. Entendam, a palavra de Deus diz que nós devemos ajudar uns aos outros. A palavra de Deus diz que nós devemos amar uns aos outros. A palavra de Deus diz que nós devemos consolar uns aos outros, exortar uns aos outros, suportar uns aos outros, usar uns aos outros. Entendam, você sempre vai ver Deus usando pessoas. Você sempre vai ver pessoas sábias usando pessoas, mas servindo pessoas. Fala para o seu irmão do lado: eu vou te servir, mas você também vai me servir. Esse é o propósito de Deus, que nós sirvamos e sejamos servidos. Eu podia ter dito: eu vou te usar, mas você vai me servir. Então Deus quer que usemos todos os recursos, e um recurso precioso que Ele nos deu são pessoas que nos cercam, não estão à toa. Sirva-as, use-as, se sirva delas. Não tem esse negócio: não quero incomodar. Ô irmão, a pessoa está lá para servir. Ah, pastor, eu não quis se incomodar. Eu sabia que você estava naqueles dias lá. Para com isso, irmão. Tem que usar, irmão. Tem que usar. Aliás, nós viemos aqui para servir ao nosso Deus. E nós servimos ao nosso Deus, muitas vezes servindo as pessoas. Entenda, às vezes tem uma pessoa que você... Ô irmão, não despreza ninguém não, irmãos. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, muitas vezes vai fazer você precisar daquela pessoa, né? Usar aquela pessoa, se servir daquela pessoa, né? Vai chegar um momento, vai chegar uma hora. Deus usou até um senador. Deus usou até um senador, José de Arimateia, para liberar o corpo do Senhor na sexta-feira. Então entenda, irmãos, muitas vezes a pessoa que está do meu lado aqui, ela só me traz problemas, só me traz complicação. Sabe por que Deus colocou ela do seu lado? Pessoa que só dá problema e complicação, para que você seja usado por Deus para abençoá-la, para servi-la. E quando ela se converter, ela vai servir o Senhor e vai servir outras pessoas. Esse é o propósito de Deus. Muitas vezes, irmãos, a gente não enxerga as coisas. Muitas vezes a gente fica procurando lá longe, e os recursos Deus colocou ao nosso. Você está fazendo a obra, Deus vai garantir os recursos, irmão. Você está fazendo a vontade de Deus, Ele vai te suprir.
Ele vai garantir os recursos. Entenda, irmãos, é a direção de Deus. Se o rei Joás não procurasse Eliseu, os sírios teriam vencido, né? Teriam derrotado. Mas ele usou, e não só homem de Deus, use as pessoas que te cercam, ela tem algo diferente que Deus colocou com o propósito que seja usado. Então, combata o inimigo até derrotar totalmente, e use todos os recursos que Deus disponibilizou, e use pessoas, né? Use, irmãos, e sirva as pessoas. Aquela pessoa que se diz que é insuportável, você vai ser fonte de bênção para que ela se torne suportável, através da sua pregação, e principalmente através do seu exemplo, ou através da sua intercessão, da sua oração. Teu Deus vai te usar para que aquela pessoa seja transformada, e Deus vai usar pessoas para te transformar. Todos nós estamos sendo transformados, todos nós estamos nos convertendo, irmãos. Irmão. Ah, pastor, mas eu já estou convertido. Essa sua frase já revela que não está, irmãos. Entenda, irmãos. Porque nós devemos ser imitadores de Cristo, mas sabemos que não chegaremos lá, mas devemos caminhar em direção a isso. Então, irmãos, combata todo o mal, essa vontade de Deus, até o fim, até consumir o inimigo. Use todos os recursos, e um recurso precioso são as pessoas que nos cercam. Amém, povo de Deus? Vamos orar, vamos... Respira.